Vamos lá. Espero que todos estejam me ouvindo bem aí, tá, pessoal? Desculpa mais uma vez o atraso. A gente teve algumas dificuldades técnicas aqui. Eu venho fazendo streaming sem problemas há um tempo, mas houve uma atualização de software do OBS Studio, que é o software que a gente utiliza para fazer as streamings, e isso aí quebrou várias dependências. E eu tive que fazer isso meio que na correria. Estou desde umas 5h30 nessa função aqui, mas consegui terminar. Só ressaltar, assim, se tiverem alguma dúvida ou comentário, eu fico feliz em interromper aqui o que eu estou falando para falar sobre durante a exposição. Então, se vocês têm alguma coisa aí, podem mandar no chat. Eu estou sempre atento aqui ao chat, vocês vão ver enquanto eu estiver comentando também. Eu imagino que esteja com algum delay, pessoal, para chegar aí a voz e o vídeo. Isso eu não sei se a gente vai conseguir evitar, porque tem a ver com a qualidade de streaming e meu hardware aqui, mas se for possível, eu queria que vocês pelo menos confirmassem aí que está indo tudo fluido, que está com delay, mas que pelo menos está chegando ok. Bom, então vamos lá, pessoal. Breve introdução. Meu nome é Felipe Coelho Argolo, sou médico formado aqui na UFBA e atualmente doutorando em psiquiatria na Unifesp. Não vou me delongar muito no currículo, vocês devem ter visto aí no aceleração científica, outras coisas. Cheguei a ganhar um prêmio quando eu formei em medicina pela parte de produção e pesquisa. Tenho uma produção acadêmica relativamente boa na parte de psiquiatria, matemática aplicada em outras áreas também. E hoje a gente vai falar de um conceito bem interessante aqui, que é o chamado Lei de Goodhart, no cuidado à saúde. Esse conceito é bem interessante e surgiu de algumas reflexões que eu venho fazendo junto com o pessoal aí na Aceleração Científica, na página do Instagram. E a gente vem discutindo o quanto que é complicado, né, a gente fazer inferências e tomar decisões para o doente em saúde pela complexidade do sistema e como que essas decisões muitas vezes elas acabam sendo contra-intuitivas e como que talvez seja importante a gente entender alguns conceitos para conseguir mitigar essa ideia. Então vamos lá. Como funciona essa ideia aqui da lei de Goodhart? Esse aqui é o mote que é o mote mais famoso para expressar como que ela trabalha, tá? Que seria essa lei de Goodhart. E diz assim, ó, quando a medida ela se torna um alvo, ela deixa de se tornar uma boa medida. Na verdade, esse sumário aqui foi feito por um outro economista, não foi o próprio Goodhart, foi um cara chamado Merlin Staten. É interessante que a gente tem até na matemática uma lei chamada Lei de Epônimos de Stigler, que não foi o Stigler que criou, e fala justamente sobre essa questão de como muitas vezes na ciência e em outras áreas a gente acaba dando um nome de uma descoberta ou de algo que foi feito para outra pessoa que não tem nada a ver. Em geral, a pessoa que fez a primeira descoberta não é a pessoa pelo qual aquilo é batizado, e sim a pessoa que fez aquilo ficar mais popular na comunidade científica. Até aqui tudo ok? Então, continuando um pouco, de onde surge essa ideia aqui do Goodhart, que acabou ficando famosa nessa frase aqui do Merlin Staten? A ideia aqui é a seguinte, ó, a gente tem essa declaração inicial do Goodhart, nas palavras originais dele, dizia o seguinte, ó, aqui começa a ser um pouco mais críptico porque ele usa uma terminologia mais matemática. Então ele começa a falar aqui, ó, qualquer tipo de regularidade estatística vai tender a colapsar se você colocar uma pressão naquela regularidade estatística para propósitos de controle. E aí o que é que ele quis dizer com isso aí? A ideia é a seguinte, muitas vezes você vai ver uma correlação ali ou alguma coisa que vai refletir um outro indicador, algum tipo de regularidade de estrutura ali de fenômeno, mas no momento em que você começar a controlar aquela quantidade que você está medindo, que você está observando,
ela vai deixar de ser uma boa medida daquela correlação ou de como que o fenômeno está funcionando. Porque uma vez que você impõe uma mudança no sistema, você acaba alterando aquele sistema com essa mudança. É um conceito que talvez todo mundo já tenha ouvido falar quando a gente fala sobre... Já tenha ouvido sobre mecânica quântica. Quando fala sobre os experimentos em que você, muitas vezes, para você intervir no experimento, você acaba tendo que alterar o resultado dele. Porque as partículas subatômicas, elas são tão sensíveis que quando você tenta trabalhar com elas, você só consegue fazer medidas com outras partículas subatômicas. Então, você acaba interagindo com aquele sistema de uma forma significativa. E o caso da lei de Goodhart é bem parecido aqui, tá? Eu trouxe alguns fenômenos relacionados. O que o Goodhart trouxe inicialmente foi uma ideia de problemas monetários relacionados a como que eram as políticas macroeconômicas do Reino Unido. Esse artigo é de 1975. E o que ele queria trazer era o seguinte: vamos supor que a gente está usando a inflação como um parâmetro de valorização da moeda e etc. E a partir do momento que a gente começa a manipular esse índice de forma artificial, ele deixa de ser um bom indicador daquilo que se comportaria naturalmente. Outros exemplos aqui que seriam interessantes. Eu separei esses exemplos aqui em duas partes, assim. Um sobre a gente olhar sobre o prisma, aí também puxando um pouco para essa abstração mais matemática, seria olhar pelo prisma de teoria dos jogos, em que você pensa num jogo em que várias entidades vão tomar ali ações e você pode interferir naquele jogo com outras ações, esses agentes vão ter recompensas diferentes. Como a gente também pode pensar em teoria de controle, que é mais usado assim em sistemas físicos, tipo sistemas dinâmicos. São áreas que são intercambiáveis, você pode trabalhar as duas, mas teoria de controle pense mais como se fosse assim um míssil teleguiado, um submarino, alguma coisa nesse sentido. É um veículo autônomo em que você vai ter sempre um estado atual e inputs chegando naquele veículo ali, vamos supor um barco que seria teleguiado ou guiado automaticamente usando um algoritmo. E nesse caso, a gente vai sempre tentar ajustar os inputs, a aceleração, o quanto que está o ângulo ali do manche, dos controles, para você manter uma trajetória. Então, eu estou aqui numa trajetória, no momento que eu recebi ali uma correnteza, alguma coisa, eu altero minha aceleração, etc., para manter aquilo ali. Isso seria abordagem mais de teoria dos controles. A gente tentar descrever aquilo como equações diferenciais, inputs e saídas, e descrever ali um algoritmo que controle aquele sistema de uma maneira eficaz. E na medicina a gente pode pensar das duas formas, tá? Eu trouxe aqui alguns fenômenos interessantes. O primeiro seria a lei de Campbell, que seria a aplicação dessa ideia do Goodhart, só que na sociologia. Essa ideia de que quando você está mexendo no sistema, você acaba alterando ele assim. E tem um efeito bem interessante que é o chamado efeito cobra, também na sociologia e na economia, que eu consigo citar dois exemplos interessantes. O mais famoso aconteceu na Índia, na dominação britânica da Índia também, assim mundialmente pelo menos, e tem a ver com o fato de que foram oferecidos incentivos, no sentido de incentivo monetário, para você controlar uma praga. E aconteceu lá a mesma coisa que aconteceu aqui no início do século XX, quando o Oswaldo Cruz, famosamente, ele capitaneou um programa sanitário em que o governo passou a pagar para você obter ratos. Os chamados ratos de ouro passaram a ser vendidos de uma forma, por um preço exorbitante. Como que funcionava essa coisa? O governo passou a oferecer uma recompensa para você trazer um rato e com isso conseguir aos poucos mitigar, derrubar essa população de ratos na cidade, mas o efeito sobre o sistema foi o contrário, porque você passou a criar um incentivo para aquela medida que você tinha, que era o número de ratos abatidos, e para aumentar essa medida as pessoas passaram a criar mais ratos para ter mais ratos abatidos. Então esse efeito cobra na gestão pública acontece. O Aldoni está trazendo aqui que sistemas de controle envolvem sempre a percepção de cada input, processamento e implementação da reação, depois a percepção do impacto dessa reação. Perfeito, acho que ficou bem sumarizada aí a ideia. Então sempre você vai ter estados a cada momento, você vai entrando uma entrada, você vai processar aquele input usando algum algoritmo, algum processamento, e você vai dar um output para você ir fazendo aquela coisa de controle. E a crítica de Lucas também é uma coisa bem famosa na economia recente, em que ele criticou assim, os keynesianos e outros economistas, no sentido de que era bem difícil você pensar em alterações de políticas macroeconômicas, como eu falei agora da inflação ou de outras políticas,
porque você não leva em conta a resposta do próprio sistema político, que é a própria política de decisões, no caso, as decisões dos agentes que vão estar tomando aquelas opções, elas dependem das políticas vigentes. Então, uma vez que você muda a política vigente, você acaba alterando também qual que seria a percepção do agente sobre o cenário, e isso vai influenciar na sua própria política. E aí, trazendo para a teoria dos controles, que seria uma coisa mais dinâmica, a gente pode pensar em sistemas físicos, tá? E aí a gente fala muito de sistemas caóticos, que é outro conceito que a gente vem falando um pouco na ciência de quinta, lá nos stories e outros textos que a gente está desenvolvendo, que assim, alguns sistemas eles têm essa característica de serem caóticos, tá? O que quer dizer isso? Os sistemas eles não são muito previsíveis. Na verdade, diversos sistemas são um pouco previsíveis, mas os sistemas caóticos em específico, o que define eles é o seguinte: se a gente mudar um pouquinho as configurações iniciais do sistema, a configuração final vai ser muito diferente. Então tá a ideia aqui de um pêndulo. Se for um pêndulo simples, você vai ter um ponto fixo e outra parte que vai ficar girando. Então, se eu mudar a posição inicial, em que eu larguei essa parte de baixo do pêndulo para cá, um segundo depois ele vai estar aqui, vamos supor. Se eu mudar um pouquinho e soltar de novo, ele vai estar num local parecido àquele inicial, porque essas mudanças elas não são tão complicadas. Quando eu coloco um pêndulo duplo, eu teria dois pontos móveis e um fixo. Então, à medida que um deles movimenta, o outro também movimenta, e você tem tipos de interações que não são fáceis de prever. Lembra um pouco também o problema dos três corpos do Newton, que era um dos problemas mais clássicos da mecânica, e que hoje a gente sabe que não é resolvível usando analiticamente, no caso geral, etc. Justamente porque é algo muito complexo de você tentar prever a interação entre três corpos rodando ali, e aí a cada modificação que você fizer nas condições iniciais de um dos corpos, o estado final, depois de 2 segundos, vai ser muito diferente do que era a configuração anterior. E aí, o que acontece? Para esses estados aqui, tipo um pêndulo duplo, já é muito difícil você tentar fazer a previsibilidade deles. Você vai, sei lá, pegar um pêndulo duplo dele e falar, eu vou medir aqui, depois de 1 segundo, a posição do pêndulo de cima era esse e de baixo era esse. E aí você alterou um pouquinho o pêndulo de cima e soltou de novo, você vai ver que o resultado final vai ser muito diferente para o mesmo tempo. Esse já é um sistema difícil, tá? Mas aí teriam sistemas que são ainda mais complexos. Essa terminologia não é muito comum na literatura segunda ordem, mas eu usei porque ela ficou popular com aquele livro do Yuval Harari, que é o Sapiens, em que ele fala de sistemas caóticos que eles respondem às próprias previsões que são feitas sobre o sistema. Então pense que esse pêndulo duplo, independente da previsão que a gente faça, ele não vai se alterar. Então assim, começou aqui, eu faço a previsão de que ele daqui a 1 segundo vai estar e tal, eu posso errar, eu posso acertar. Mas em alguns casos, que foi o caso que eu falei aqui agora da sociedade humana e política, etc., como que isso é feito na prática, a reação do sistema vai depender da sua previsão. Então fica mais difícil acertar ainda a tua previsão, porque você tem que fazer a sua previsão levando em conta como que vai ser a reação do sistema àquela previsão que você vai fazer. Parece um pouco convoluta de como eles falam no inglês, e realmente essa seria a definição, porque é meio enrolado. Uma vez eu fui para um curso, foi o curso que eu fiz na ETH lá na Suíça, que é o grupo de psiquiatria computacional do Stephen Klass, e aí um dos caras que é um dos mais proeminentes de neurociência, que é o Carl Friston. Não lembro se foi o Carl Friston. Eu acho que foi o Carl Friston que estava. Foi ele que estava lá, mas quem fez essa brincadeira acho que foi o Peter Dayan, que é outro cara bem proeminente lá na UCL e outras partes, essa parte de neurociência. Ele deu um papelzinho para cada pessoa e falou assim, vocês vão ter que acertar qual vai ser o resultado médio dessa sala, alguma coisa assim. E aí perceba que quando você faz sua previsão, a tua própria previsão tem que levar em conta o que as pessoas vão pensar daquilo que você está prevendo. Então, por exemplo, se você colocar uma previsão muito baixa, você vai alterar aquela média para baixo, e as pessoas têm que levar isso em conta. E esse tipo de sistema que você tem a opinião de muitas pessoas, ou que você tem esse mecanismo de feedback, a tua previsão ela interfere no sistema e fica mais difícil ainda prever ele. E aí, na prática de cuidar da saúde, a gente vai ter uma situação que é meio que intermediária, tá? A gente não vai fazer a previsão do sistema e vendo como que se altera aquele sistema, mas a gente vai ter um sistema que é caótico, tá? Qualquer modificação inicial é difícil você prever o resultado final, pelo menos em boa parte dos casos.
E assim, ele não responde às nossas previsões, mas ele responde às nossas ações de uma forma muito incisiva. Então, assim, se você está com o paciente caminhando numa certa direção e você toma uma certa medida, aquela direção que você queria alterar, ela vai não só ser modificada, tá, pela modificação dos parâmetros do sistema em si. Do tipo, o paciente estava com uma pressão baixa, eu coloquei uma pressão alta, não só isso vai ser alterado, como também a ação que você tomou de ter infundido volume ali o sistema de feedback do corpo vão interferir na forma como ele vai responder àquela nova pressão alta. Ele vai levar em conta também o que foi feito, que foi infundir novo tipo de líquido, essa resposta inflamatória, um bocado de fator aí que a gente pode pensar sobre essa interferência. Então, o que a gente tem que manter em mente quando pensar nessa questão da lei de Goodhart na saúde vai ser essa ideia de que sempre que você começar a mexer muito no parâmetro, ou sempre que você pensar no parâmetro para você avaliar um doente, pense quanto que aquele parâmetro ele é fidedigno, no sentido de você estar exercendo alguma pressão de controle sobre ele ou não, e no sentido de quanto que ele continua fidedigno uma vez que a gente começou a alterar ele e usar ele não como parâmetro, mas como uma medida que a gente vai interferir nela. Digo não como parâmetro neutro, não medida. E aí eu trouxe aqui um exemplo que é bem legal para a gente, para aceleração eu digo, porque tanto eu, quanto o Guilherme, quanto o Davi, quanto o Adoni, nós fizemos parte da Liga Acadêmica de Emergências. E uma das primeiras coisas que se aprende no cuidado do trauma é que a principal causa de morte em termos de prevalência e tudo vai ser o choque hipovolêmico, nos choques traumáticos, a pessoa vai perder muito sangue, vai começar a definhar, vai acabar morrendo. E que a principal medida que a gente começa aí é fazer essa ressuscitação volêmica, né, você fazer essa ressuscitação com fluido, que é você dar fluido para aquela pessoa, seja um fluido artificial que tem mais ou menos as concentrações do sangue, ou seja um próprio concentrado de hemácias ou outro tipo de derivados do sangue aí que a gente pode dar na emergência. Então, nesse contexto aí, a gente pode fazer esse tipo de ressuscitação e vai acontecer exatamente o que a gente estava pensando. Então, pensando aqui um pouquinho para trás, por que a gente monitora essa pressão no paciente, especialmente no paciente traumático? O que é que eu quero saber com aquela pressão? Eu quero saber, por questões de curiosidade, porque eu gosto de hemodinâmica, de hidrodinâmica, e quero saber como é que está a equação de Venturi ali dentro do sangue do paciente. Não tem nada a ver com isso. O que eu quero saber assim, como que está a perfusão dos tecidos, especialmente os tecidos que são mais vitais, tipo pulmão, cérebro, coração. Porque se eu tenho uma perfusão baixa desses tecidos, o cara vai morrer rápido. A pressão, ela vai te dar uma indicação disso, porque vai ser a pressão sanguínea, muitas vezes, que vai dar esse drive de empurrar o líquido contendo os nutrientes, contendo oxigênio, esse fluido aí que vai ter muita coisa diluída e que é necessário para o funcionamento do organismo, para o espaço intersticial e para as células. Isso aí vai fazer o metabolismo funcionar da maneira correta. Então, se eu tenho uma pressão adequada, eu estou ali em tese bombeando o sangue e fazendo os nutrientes chegarem e o metabolismo correr legal. E se eu não estou fornecendo a pressão adequada, minha perfusão também está inadequada e eu vou ter o que a gente considera como uma perfusão baixa e até os sinais de choque, que seriam assim os estados de hipoperfusão tecidual, que tem uma lesão bem importante para o sistema. No caso, o risco de lesão de órgão-alvo permanente e valores aí incompatíveis com a vida. Por que eu trouxe essa ideia aqui? Aqui a gente pode pensar, por exemplo, como que a gente começa a usar essa pressão e esses parâmetros de volemia para avaliar aquele paciente. Então a gente começa a observar como é que está a pressão do paciente, como é que está o pulso desse paciente, como é que está a frequência respiratória desse paciente, como é que está o débito urinário, como é que está o nível de consciência dele avaliado pela escala de Glasgow, como é que está o déficit basal dele em termos de outros parâmetros aqui em relação acho que aqui é Annual Gap, né? Base Excess, exatamente, excesso de base, na verdade. Ele está falando de diferenças de Annual. E qual seria a necessidade de Blood Products, que seria a nossa conduta. Então, repare que aqui eu tenho diversos parâmetros que são medidas, tá? Do estado de perfusão daquele paciente, que na verdade é isso que você quer no final das contas, saber o estado de perfusão, quanto que você está conseguindo fazer nutrição daquele doente,
Nutrição não no sentido de nutrição enteral normal, tô falando nutrição no sentido de é, nutrientes que estão sendo enviados ali para cada parte do corpo, que são importantes. Pá. Então, aqui teria uma estimativa de, com base nesses outros parâmetros, quanto de sangue cada pessoa perdeu. Obviamente isso aqui vai ser uma média, do tipo, algumas pessoas vão responder de forma diferente a essa perda volêmica. E com o tempo aqui você vai conseguir identificar para cada padrão de perda sanguínea, quanto mais sangue o paciente perde, quanto que você vai começar a ter repercussões na parte molecular mesmo e o que você precisaria fazer no caso de conduta mesmo. Então, assim, até 15% de perda você poderia só monitorar esse paciente, de 15% a 30% você começa a cogitar a ideia de fazer uma transfusão. Se você já tem 30% a 40%, você já considera com forte a indicação aí você fazer essa transfusão. E se for algo mais severo, acima de 40% de perda, você inicia o protocolo que você vai ter que fazer uma transfusão sanguínea bem massiva. E aqui a gente começa a pensar em como que essa lei de Goodhart pode ser aplicada nesse contexto de emergência. Tá? O que acontece é, você vai tentar estabilizar esse paciente, não só de emergência, tipo choque hipovolêmico, mas você pode pensar também em outras ideias em que você está tentando estabilizar ali teu doente e usando alguns sinais para monitorar ele. Então, assim, são coisas que intuitivamente você consegue também pensar. Vamos supor, débito urinário. À medida que você começa a tentar estabilizar o paciente que está muito com uma tensão alta, usando um diurético, por exemplo, um furosemida, não sei o que, ele vai ter aquele débito urinário influenciado pela tua droga. Então, a forma como você avalia aquilo ali tem que mudar. A frequência respiratória, a partir do momento que você está regulando aquele doente, a partir do momento em que você está fazendo a respiração mecânica. Pessoal, eu vou começar a ter alguns delays agora, tem uma criançada brincando aqui embaixo, gritando, aí me distrai um pouco, mas estou seguindo aqui. Qualquer coisa vocês mandam dúvidas pelo chat também, tá? Que eu faço uma pausa. Aqui a gente vai ter também a pressão de pulso como indicador possível, tá? A pressão arterial mesmo, em que ela vai começar a cair de acordo com a questão da volemia, e que são parâmetros que a gente também vai começar a trazer. O artigo específico que eu estou trazendo, pô, pessoal, peraí que essa garotinha gritando tá realmente complicado, eu vou fechar aqui ó, a janela e já volto. Então vamos lá, acho que deu uma melhorada aqui. Então, continuando, a gente teria esses parâmetros aqui. O que a gente vai fazer no caso do choque vai ser fazer essa reposição de volume no período mais inicial, obviamente fazendo esse estancamento dos ferimentos. E aí, uma vez que você tem esse sistema ali funcionando, a gente vai começar a pensar de uma forma mais abstrata aqui como que seria esse manejo. Vamos lá. Então, aí eu faço essa pergunta aqui de qual seria o ponto principal na hora que a gente está fazendo esse manejo do volume. Seria a gente fazer um volume fixo, como muitas vezes por muito tempo, na verdade, foi o protocolo do PH-TLS, e continua sendo, na verdade, a gente corria 2 litros de língua aberto para qualquer pessoa, e aí se você tivesse uma detecção de ferida sangrante, você fazia esse volume fixo aí para todo mundo, e era considerado o que seria o padrão ouro. Tem até uma anedota interessante, que tinha um professor da UFA bem proeminente lá, que era o Jorge Bastos. Eu fiz especificamente essa pergunta, porque na época isso estava sendo alterado. As pessoas começavam a discutir o que é que deveria fazer, se essa ideia de você já começar a infundir ringer para a pessoa porque ela tem uma ferida sangrante ou porque já deu alguma alteração de parâmetro, seria realmente a melhor ideia a longo prazo. Eu lembro que ele ficou muito chateado com a proposta e tal, porque ele já estava meio que talvez acostumado a essa ideia de que não, eu já fiz logo uma quantidade de volume fixo, mas hoje eu vou passar também a referência para vocês verem no final
do encontro aí, olhar com mais calma e também durante aqui o encontro a gente vai dar uma olhada por alto. Essa ideia de que você fazer tanto volume inicial de uma forma fixa não é bem a melhor conduta a ser feita. Então, qual seria a ideia? Seria talvez um volume correspondente à perda, como que a gente acabou de ver, de acordo com a perda sanguínea, você vai dar a reposição volêmica a esse paciente, talvez essa seja uma ideia um pouco melhor, mas eu imagino que todos aqui tenham a ideia de que talvez a melhor saída seja você tentar calibrar esse volume de acordo com a resposta. E é o que na verdade acontece muitas vezes na medicina, a gente vai tentar buscar um alvo que tenha a ver com aquela entrada ali. Então, ao invés de eu pensar assim, não, eu vou fazer uma dosagem de X, ou eu vou fazer uma reposição volêmica de X, ou procedimento Y ou Z de uma forma fixa, eu vou tentar observar, na verdade, os parâmetros de resposta. Então, eu vou fazer essa intervenção, eu vou fazer essa droga aqui, pensando sempre numa faixa-alvo que eu quero manter aquele parâmetro. Então, por exemplo, no caso aqui, esse paper aqui eu trouxe, eu não sou na verdade especialista em trauma, nem nessa parte de cirurgia pré-hospitalar, apesar de, como eu falei, eu ter feito uma parte do tempo de liga, ter estudado esses protocolos com uma regularidade e de estar atuando hoje como médico de emergências, mas aqui eu estou trazendo o que eu achei em alguns parâmetros, fazendo uma pesquisa de literatura que não foi tão profunda assim, não estou trazendo como expert, mas mais como título de ilustração. E aqui, por exemplo, trazendo já para um paper mais específico da área, de um jornal de cirurgia, etc., meio recente, 2017, que tem uma revisão considerável assim, de literatura, ele coloca o seguinte, ó, vamos pensar aqui em injúrias penetrantes, em feridas penetrantes, que você vai ter uma ferida sangrante direto. Você pode tentar manter aí uma pressão sistólica entre 60 e 70 milímetros de mercúrio até o paciente ser levado para a mesa de cirurgia. Enquanto que num trauma contundente, que seria por esmagamento, quer dizer, esmagamento já seria um pouco diferente, mas enfim, uma hemorragia por trauma contundente, você já pode manter uma pressão sistólica um pouco maior. Aí volta a ideia aqui, por que isso? Eu vou falar de novo sobre a ideia de Goodhart, sobre sistemas complexos e sobre a ideia de sistemas caóticos. A gente tem que não só pensar que eu vou dar volume para o paciente para ele voltar a responder, como tem que pensar assim, qual a configuração daquele paciente ali na emergência, o que é que você está esperando dele. O que aconteceu com o paciente foi o seguinte, a pele dele e os outros tecidos moles, etc., o que seja, eles foram lacerados e você está perdendo esse fluido nutritivo, que a gente acabou de falar aqui um pouco. Então, o que eu quero fazer é manter uma pressão de perfusão boa, mas se eu tentar dar muito fluido e restaurar essa pressão sistólica de forma agressiva para eu ter os valores ao iniciar, não, eu quero que o meu paciente esteja bem, esteja 12/8, a pressão está um pouco mais baixa. A gente sabe, até por outros exemplos e tudo, de que essa pressão alvo ideal, nesse cenário alterado, ela não é ideal, a gente tem que buscar outro alvo. Então, naquele paciente, por exemplo, que está com uma injúria penetrante, que você vai ter mais saída de fluido, a recomendação dos ensaios e as coisas já colocam ali uma faixa de manutenção de 60 para 70 milímetros de mercúrio permissiva. Isso aqui não seria tanto o que a gente vê na prática. Então, se você está com um paciente de trauma ou em outra condição de emergência ali que está com a pressão sistólica tão baixa, a preocupação é grande, e com razão, tá? Mas pense, aí volta a ideia da lei de Goodhart. Se você começar a exercer uma pressão sobre essa medida, tá? Isso aqui na verdade é só uma medida de como está a perfusão. Se você começar a trabalhar ela de uma forma a alterar como que ela funciona, ao invés de ela estar refletindo como é que o paciente está perfundindo, você agora está dando fluido externo, está dando ringue lactato, está dando soro fisiológico, você está artificialmente insuflando aquela pressão, usando outro fluido que não é sangue para o corpo, é um fluido estranho. E com isso você, beleza, está mantendo uma pressão de perfusão alta, mas a sua perfusão em termos de nutrição para aquele tecido não está boa. Porque você está dando outro tipo de coisa, então, ou de substância. Então, a ideia aqui aconteceu justamente o que acontece na tal da lei de Goodhart nos sistemas caóticos e que você interfere da maneira errada. Você está tentando ajustar aquele parâmetro, usando uma perturbação daquele sistema, e com isso, aquilo ali você está tentando manter uma faixa que artificialmente parece boa, porque você está usando um parâmetro que sofreu uma pressão, passou a ser um alvo, e com isso deixou de expressar o que você queria, que é a perfusão do tecido, a nutrição daquele tecido. Aquele parâmetro ele passou a ser só uma reflexão de quanto de fluido tem ali naquele sistema endovascular.
e que é importante você manter uma pressão, mas que se você passar do ponto, acaba perdendo aqui qual que seria o sentido original. E aí nos casos dos traumas contundentes, você vai ter aqui uma pressão arterial sistólica que pode estar numa faixa aí de 80 a 90 milímetros de mercúrio. Por que vai ser um pouco mais alto? Aí volta aquela ideia da gente deixar de pensar assim, medicina um pouco como fiz o diagnóstico, deu a doença, dei qual seria a intervenção que está baseada em evidências. Lembrar assim um pouco, tá? A MBE, a saúde, a gente veio para trazer um esclarecimento no sentido do que é efetivo ou não, na maior parte dos casos, de forma reprodutível, e trazer o esclarecimento para a nossa prática, mas voltar sempre a pensar no sistema ali e tal, e lembrar que tem uma parte também que é individual de cada paciente. Então, no caso do trauma contundente, eu vou ter um paciente que ele pode perder um pouco, pode ter um pouco de uma pressão de perfusão um pouco maior, porque eu não tenho uma ferida sangrante tão vazada, que vaze tanto sangue quanto seria a ferida penetrante. Até esse momento eu acho que eu não vi mais nenhuma interferência no chat. Deixa eu mandar aqui um alô, pessoal. Se tiverem outros comentários, outras dúvidas até o momento. Pode ser chegamos a mais ou menos algum tempo de live aqui. Ao tempo de transmissão de uns 40 minutos. Vale a pena começar a fazer um momento de abertura aqui para interações. Vai ter um delay aqui. Comentário do Vini. Valeu, Vini. Muito obrigado pelo apoio. Comentário de hoje a gente já colocou. Pedro Martins, esse problema não seria redundante, por exemplo, se você considerar as possíveis respostas no modelo, ele apareceria de novo em relação a isso. Eu não sei se eu compreendi bem, Pedrão, o que você quis falar com isso aí. Eu vou te colocar na linha aqui, pai. Cadê Pedro Martins? Fazer uma ligação direta aqui com o Pedro. Se alguém também quiser aproveitar aí as... Tá me ouvindo aí? Fala, Pedrão. Eu te coloquei ao vivo aqui na transmissão via microfone para você explicar melhor. Eu não entendi muito bem nesse texto e eu acho que com o delay do áudio e com o da live tudo vai ficar meio complicado de esclarecer. Você podia falar pro pessoal aí qual que seria mais ou menos teu comentário sobre a redundância e essas idas? Tá, beleza. Essencialmente é o seguinte, tipo assim, imagina que você pega e considera, vou usar esse mesmo exemplo da reposição, você pega e considera que quando você fizer a reposição, o paciente vai ter uma resposta. A partir do momento que você sabe que ele vai ter uma resposta, é possível que você estime essa resposta e já faça uma modelagem, tipo assim, como se fosse com um termo elevado ao quadrado lá. Por quê? A resposta vai ser proporcional de alguma forma ao tanto de líquido que você colocar, e o tanto de líquido que você colocar, ele vai depender da resposta. Então, você teria um termo lá elevado ao quadrado. Só que aí, quando você estima essa resposta e já considera ela no modelo, você aumenta esse problema ou você atenua esse problema? Porque, em tese, assim, se você considera a resposta, você estaria atenuando, só que ao mesmo tempo, quando você, vamos dizer, quando você coloca... não uma nova variável, mas um novo grau para a mesma variável, você pode introduzir esse problema mais uma vez, certo? Perfeito. E aí, o que você acha que aconteceria? É bem por aí que a gente vai tentar entender. Seria parecido, trazendo porque você colocou aí quadrático e tal, talvez com a resistência do ar na velocidade, né? Quando você vai aumentando a velocidade, a resistência do ar vai aumentando e aí vai interferir na sua aceleração, vai tendo esse feedback. É justamente esse o objetivo da aula, assim. Nos sistemas biológicos vai ser muito difícil você tentar quantificar isso, muitas vezes não vai ser tão simples quanto
essa coisa quadrática, no final das contas acaba que vai ser uns loops de feedback mais complicados, mas o raciocínio que a gente quer aqui é justamente esse, de pensar assim, quando você for tentar fazer essa intervenção, tenha em mente no teu modelo que o paciente não só vai responder o parâmetro fisiológico como a tua intervenção. Então isso tem um feedback contínuo aí que é meio difícil de você desconsiderar, tá? Não tem como separar isso aí. Saquei. Tipo assim, a resposta imediata você conseguiria então considerar, mas tipo a resposta você não conseguiria, tipo isso. A depender do caso, sim, como eu coloquei assim, em sistemas de controles mais simples, do tipo, eu vou governar ali um submarino num espaço bidimensional, ou um drone num espaço tridimensional, aí você consegue fazer essas alças de feedback. No caso nosso, dos sistemas biológicos, a gente não consegue matematizar isso com tanta precisão, porque vai ter um bocado de fator, do tipo, você tá lá, beleza, tá tudo ok, mas a ambulância passou por cima de quebra-mola, essa descarga de estresse ali altera já tudo. Então vai ter um bocado de fator que não permite que a gente faça um sistema tão isolado, tão preciso, e uma modelagem disso tão precisa, mas só de você ter essa abstração, de pensar assim, eu estou fazendo a reposição volêmica do cara, o basal dele era aquele, ele está subindo aqui aos níveis alvos, que a literatura está indicando que são os que são compatíveis com um desfecho melhor, e a partir daí você vai balizando, do tipo, caiu um pouco, mas por quê? Quando eu fiz esse tipo de intervenção, eu só dei fluido para ele ou eu também fiz outra coisa, do tipo, tentei fazer o acesso 5 vezes porque tá difícil pegar o acesso, e isso liberou uma reação de dor nele que também trouxe um aumento dessa TA. Então, o time que você vai ajustar isso, por exemplo, aí agora que subiu, quanto tempo eu posso esperar até ver se normaliza? Essa sensibilidade que eu estou querendo trazer, tá? Em contrapartida, você só olhar para a literatura e falar, isso que tem que ser feito, ou esse é o parâmetro alvo, é pensar que sempre que você está observando um parâmetro, sempre que você está fazendo uma intervenção com base em um alvo, já que é um sistema muito complexo, vai ter essas alças de feedback. Então, muita atenção na forma como isso vai se desencadear. Ficou Show legal, de bola. Pedrão? Obrigadão, Felipe. Deu pra, Show de bola. tipo assim, entender melhor e aceitar um pouco mais também. Acaba sendo uma limitação. Sim. Difícil de contornar, como você trouxe aí, mas que se a gente tiver em mente, ajuda a entender melhor, especialmente as exceções. Show. Valeu aí pela Abraço. contribuição, Pedrão. Tamo junto. Aí, pessoal, quem mais quiser também fazer outros comentários, pelo que eu vi não tem mais nada novo aqui no chat. Vamos seguir em frente, mas acho que ficou claro aí também com essa discussão. Então trouxe aí para esse momento final que a gente teria uma parte de debates abertos sobre o tema, e a gente teria mais ou menos ainda 20 minutos antes das 8, que seria o nosso time inicial, na verdade antes das 9, né? Considerações outras, pessoal, sobre o tema? É um achado fortuito esse conceito da lei de Goodhart. Enquanto ninguém estiver trazendo algum comentário, eu vou ficar tecendo aqui minhas considerações finais de forma aleatória. Eu achei um achado fortuito porque tem sido meio orgânica essa busca aí ao longo desses meses. Quem está acompanhando lá pelo Instagram está vendo como que a gente vai pensar o paciente para conciliar assim, o tanto de informação que vem da MBE com a complexidade desse sistema, o quanto que a gente mantém a medicina ainda um pouco arte, no sentido de prestar bastante atenção naquilo e tentar entender mesmo as pequenas nuances e não só a aplicação de protocolo, etc. E ao mesmo tempo levar em conta essa aplicação de dados objetivos, parâmetros, ou não risco relativo, redução absoluta de risco, NNT e tal. Então eu sinto que esse desafio fica bem grande e ultimamente eu estou vendo uma cisma muito grande na comunidade, especialmente com essa coisa do pandemia de Covid, porque está tendo um cisalhamento aí. Tem pessoas que falam, MBE é para quem não entende medicina, e tem gente que vende curso falando isso, por exemplo, tipo, é uma linha da medicina meio que, não, a evidência não presta, é para quem não funciona, e ultimamente com essa politização das intervenções tem ganhado uma boa parcela de seguidores aí.
E vice-versa, eu também vejo bastante, do tipo um xiitismo forte, assim, em alguns grupos de falar, não, se não tá na literatura ali, não é uma coisa é você falar assim, não é válido, não tem uma evidência demonstrada de melhora e tal, tem que ser melhor estudado, pelo princípio do primo non nocere, que a medicina já protege a gente de fazer bobalhada com base em orelhada, como eu costumo falar. O próprio princípio básico nosso é isso aí, cara, é não fazer o mal inicialmente, então que não tem muita evidência a gente não precisa fazer. Com base nisso aí a gente mitigaria muito argumento e tentativa heróica de fazer loucura. Mas o que está sendo feito é o contrário, assim, a gente está tentando buscar em contrapartida quem é da MBR, e aí eu me incluo, meio que impor essas ideias de uma forma também bem taxativa, tipo, não, isso não tem na literatura, e aí passa a fazer ataques pessoais à prática das outras pessoas, ou começa a fazer ataques pessoais aos próprios profissionais, em termos de qual que seria a capacidade intelectual de cada um, que alguns são menos capazes do que outros, etc. E isso cria um tipo de conflito que eu não acho que é beneficial para a nossa comunidade, tá? Tanto a comunidade médica, pensando em quem está na linha de frente, tomando essas decisões para o paciente, quanto para a comunidade científica de saúde como um todo. Eu acho que é possível essa conciliação, sim, entre você pensar a fisiologia e cada caso individualizado, manter a autonomia do profissional, desde que, obviamente, sejam respeitados esses parâmetros de segurança, de você, primeiro, não causar o mal, e de respeitar, assim, vamos fazer o que tem benefício na literatura, vamos, mas isso não significa que a medicina tem que ser algo taxativo e fechadão aí do que é permitido e do que não é permitido, em termos de protocolo, em termos do que não é. Acho que isso aí a gente começa a caminhar um pouco também para o final da discussão. Lembrar que... Deixa eu trazer um pouco aqui para o começo dos slides. Aqueles outros fenômenos novos. Eu trouxe esse exemplo aqui de recitação em trauma. Eu deixei até aqui aberto os papers. Eu trouxe esse aqui, outra revisão. Esperando que talvez fossem surgir dúvidas mais específicas sobre a reposição volêmica em queimados, ou alguns casos especiais e como que isso é feito. Se a gente for parar para pensar, assim, intuitivamente esse conceito ele não é tão estranho, no sentido de a gente sempre ter tido essa intuição de que se você for de vez, ou se você for tentar fazer alguma coisa com o paciente, sem observar a resposta dele, obviamente você vai estar metendo os pés pelas mãos. Mas no contexto de medicina baseada em evidências, em que você tem que seguir protocolo de uma forma mais específica e ter atenção a esses parâmetros numéricos e medidas muito bem definidas, ter essa sensibilidade entre como que você vai respeitar o guideline, aquela faixa de parâmetro, e ao mesmo tempo continuar usando uma heurística que faça sentido para você, do tipo, o que é que eu estou querendo com aquele parâmetro ali. Eu acho que estaria aí o santo graal da prática aplicada aí. Então, como eu falei, eu não sou especialista, não sou expert nem na parte de medicina de emergências a fundo, apesar de eu ter estudado com regularidade durante um bom tempo. E também não sou expert na parte cirúrgica aí, de cuidado na atenção ao trauma. O que eu quis trazer foi só esse balanço, assim, entre o quanto que você vai ponderar o que tem de alvo ali, de parâmetro, alvo na literatura, o que é de fato o teu objetivo e o que você consegue raciocinar ali em torno do sistema. E quando for fazer isso, um princípio bem interessante de manter em mente é esse aí. É um sistema bem caótico, bem difícil de ser previsto, um sistema que vai ter um feedback de loop aí em torno da tua própria ação. E quando você estiver sempre transformando alguma medida em um alvo e tentando alterar ali alguma coisa para aquele paciente, você falar assim, não, a pressão arterial média agora está na faixa boa, esse paciente está bem, está estável, muito cuidado. Tá? Nem sempre, na verdade, poucas vezes, aquele padrão estável, ele é um padrão bom no doente. Tá? O mais proverbial disso talvez seja também a glicemia em diabéticos, né? Que você vai... Já peguei, sei lá, no AVC, o cara ou no AIT, a paciente está rebaixada ali e está com um nível de glicemia que seria normal na pessoa tranquila, mas para você estabilizar a glicemia ali, você precisa manter uma faixa que para uma pessoa no basal seria um pouco aumentada. E aí você faz ali uma ampolinha de glicose e fica uma hiperglicemia quase meio permissiva, mas que você vê uma melhora assim do paciente dele abrir o olho em 15 segundos. Então, acho que esse é um pouco do que eu queria trazer hoje.
Pra mim é meio estranho ficar falando em monólogo assim, sem um feedback de áudio de ninguém, sem conversa de volta, mas acho que deu pra interagir um pouco pelo chat. E é isso aí, pessoal. 10 minutos finais. Estamos encerrando aqui. Queria mandar uma boa noite a todos. Peço desculpas novamente pelo atraso no início da transmissão e os pequenos empecilhos técnicos. Eu até tenho uma familiaridade boa com o software, com o meu equipamento aqui, mas hoje teve esse empecilho aí. Em cima da hora eu vi que atualizaram os softwares aí, quebrou um bocado de dependência, eu tive que correr atrás. Felizmente, no bater do gol aí a gente conseguiu reverter isso. Então, retomando aqui as recomendações nossas, continua seguindo a nossa página lá do Instagram, Aceleração Científica, além do que as besteiras que eu falo aqui, tem a contribuição de mais 3 desocupados lá, que são o Guilherme, o Odoni e o Davi, e cada um deles vai ter expertise bem legal, numa área diferente da medicina, e a gente vai conseguir falar para vocês aí o que na melhor forma que a gente conseguir. Aqui a gente tem outra pergunta, Washington Luiz Carlito, sobre a reposição volêmica talvez seja errado, mas a ideia de reposição volêmica em pacientes traumatismo com amputação, espera de resposta positiva, repor demais, exige a possibilidade de provocar uma queda volêmica em pacientes. Não passei pela matéria ainda. Washington, é mais ou menos essa ideia que a gente vem trazendo. Foi justamente por isso que eu trouxe esse trecho do artigo. Esse trecho do artigo, assim, em termos de guideline, ele meio que consolida esse princípio que você está trazendo e essa intuição. Se você tem uma lesão penetrante, a saída desse sangue vai ser mais facilitada e você fazer uma reposição agressiva antes de chegar na sala cirúrgica para corrigir a laceração do tecido de fato, vai ser meter os pés pelas mãos. Você vai, na verdade, fazer ele perder mais sangue, como você falou. O próprio corpo ele vai restringir essa pressão e vai fazer uma vasoconstricção e você vai reverter isso, entupindo o volume e fazer ele perder mais sangue. Ou até outras repercussões que você não imagina e que a gente não saiba hoje. Do tipo, o próprio corpo vai imaginar, não, então a pressão está boa e piorar mais ainda, etc. Então, a gente mexer com esses mecanismos de renormalização do corpo não são muito seguros e essa intuição tua tá justamente bem alinhada aqui com o que a gente vem discutindo. Se for uma amputação traumática, for uma ferida sangrante muito forte, você fazer uma reposição com fluido agressiva vai ser pior para o paciente e nesses casos aqui você vai tender a manter uma pressão sistólica, uma pressão de perfusão menor do que seria talvez com uma ferida contundente ou outros cenários. Justamente pensando na reação daquele sistema à intervenção que você está fazendo. Seria análogo a um balde que está com furo e você está botando mais água naquele balde, aumentando a pressão de água e aquele fluido está drenando água com mais velocidade. O Washington trouxe aí uma última contribuição, para também não passar em branco o finalzinho. Aqui está o nosso site lá, que também está trazendo os cursos e é isso aí, pessoal. Espero que vocês continuem acompanhando os nossos conteúdos. É sempre feito com bastante cuidado, com bastante sinceridade para melhorar o cuidado e a atenção aí dos pacientes no final das contas e tentar trazer um pouco do conhecimento científico da literatura aí, como mais do que assim trazer para vocês cuspido, tipo esse estudo tem esse defeito e trouxe isso, é tentar trazer um pouco dessa sensibilidade de como que ler e como que você começa a incorporar no teu leque de ferramentas aí. Temos o nosso Instagram, temos o nosso site aqui, temos obviamente o nosso curso, né, do Aceleração, que aí tem um valor que já é pago, não é uma coisa gratuita como esse conteúdo que está sendo divulgado aqui e as coisas de mídia social, mas que já inclui já um curso estruturado, que vai ter toda uma série de aulas, tanto a parte de pesquisa clínica mais técnica, aquela coisa, desenhos de estudo, vulnerabilidades, bias, quanto também um pouco dessa parte de manejo e mais filosófica. No princípio da não maleficência, manter a hipotensão não seria prejudicial? O próprio Washington está aqui dando pano para manga. Valeu, Washington. Tamo junto aí, finalzinho da live, trazendo pano para manga. Seria manter a hipotensão, exatamente, porque você tentar fazer uma regularização, trazer esse paciente para ser normotenso de novo, você vai estar aumentando a pressão de perfusão, mas ao mesmo tempo você vai estar aumentando a pressão que está gerando a ejeção desse fluido aí. Então você está perdendo mais sangue, mais hemácia e talvez trazendo aí contribuições que não são relevantes para o paciente.
princípio da não maleficência, manter a perfeição não seria prejudicial. É justamente o contrário. Esse é um ponto em que o princípio da não maleficência seria uma boa. É um caso em que você tomar uma conduta agressiva, tentando renormalizar um parâmetro fisiológico, vai trazer um malefício. Então, até você falar assim, não, esse paciente está sangrando pouco, eu não quero repor nada para ele não. Ou então esse paciente ele está com a via aérea PEV, está ventilando bem, eu não vou entubar, não vou fazer nada com ele. E às vezes a sua equipe vai até ficar puta com isso aí, mas você tem que falar, cara, confia. Felizmente eu nunca passei por um maus bocados, ou ainda não passei, mas essa ideia de que você não fazer o mal, acho que estatisticamente a longo prazo vai trazer o melhor para os seus pacientes. O pepino vai ser justamente lidar com a equipe e às vezes também com os acompanhantes, que a perspectiva de que o médico tem que fazer alguma coisa, tem que ser herói naquela hora, sempre existe. E às vezes você consegue fazer uma coisa heróica, como eu falei, normalizou a glicemia, o cara abriu o olho ali na hora, o AVC e tal. Mas às vezes não, e você tem que bater o pé firme e falar, não, nesse caso aqui não tem nada a ser feito, e o melhor pro cara é que nada seja feito. E muitas vezes vai dar errado, mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes o futuro vai te favorecer e teu cuidado ali vai ser recompensado na prática. 41, mas pensando no caso de emergência no Brasil, teríamos esse tempo para monitorar. Eu não entendi bem. Acho que a emergência no Brasil, tem muita coisa que a gente fala assim no Brasil, como se SUS, como se emergência aqui fosse uma coisa de péssima qualidade, mas assim, o principal problema que a gente tem é estrutural de acesso, do tipo, se você estiver num local que não tem acesso às coisas, é complicado, você vai ter regimes de trabalhos que são isso e aquilo e tal, mas se você está lá dentro da ambulância com recurso e não sei o que, não tem muito o que correr não, você vai ter esse recurso, vai ter como monitorar o paciente, vai ter um fluido, vai ter isso e aquilo. Nossa medicina não é tão medicina de guerra quanto é ventilada assim, não. Pelo contrário, assim, para o cidadão médio que não teria acesso a, sei lá, 500 mil reais, 600 mil reais por uma conta de um atendimento simples, do tipo um trauma desse, um AVC, um infarto, ele está melhor assistido aqui do que ele estaria num país que a gente acha que vai ter uma medicina muito mais avançada. Beleza, só retomando aqui, acho que agora na quinta-feira, salvo engano, é na quarta, dá uma olhada lá na rede social também. O Guilherme vai fazer uma live interessante com o Gebel, que também foi nosso colega na liga de emergências. O Gebel ele se especializa nessa parte de emergência, eles têm uma página que é totalmente focada nisso, em dar dicas e skills e outras coisas sobre medicina de emergências, essa prática atuando. E o Guilherme vai discutir com ele um estudo específico sobre condutas também na emergência. Vai ser uma discussão bem legal. Acho que na quarta ou na quinta, a gente pode confirmar lá a data depois pelo social media. No mais, estamos encerrando aqui, pessoal. Espero que tenha ficado legal aqui o conceito na cabeça de todo mundo. Para o trauma, acho que ficou alguma coisa aí para mensagem para casa em termos de conduta, mas acho que para prática médica e prática científica e até na vida como um todo, né, ficou essa ideia bem legal aí do Goodhart de que sempre que você pega um parâmetro, transforma ele no alvo e começa a interferir nesse alvo, ele deixa de ser um parâmetro confiável para funcionar como medida, porque ele já passou a seguir a interferência tua e a interferência do próprio sistema, a resposta a esse parâmetro aí pode mudar. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Quem está nas turmas do Aceleração Científica 1, 2 e 3, a gente vai ter agora a nossa sessão semanal de tiragem de dúvidas e tal, pelo Google Meets. E aí o João deve ter colocado o link lá no Telegram, no Facebook e nos grupos de WhatsApp. Aquele abraço aí, pessoal. Muito obrigado por todos por comparecerem aqui à discussão. E até a próxima.